nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A partir deste encontro do Evangelho de Marcos, Jesus dedica maior empenho à formação de seus discípulos. Começa com uma pesquisa sobre sua própria pessoa e fica satisfeito com a resposta dos discípulos pela boca de Pedro: Tu és o Messias. Vamos ouvir a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. O texto que escutamos é central na teologia do segundo Evangelho. Aqui se opõe claramente uma cristologia do Filho do Homem a uma cristologia e a uma eclesiologia triunfalista, inspirada no conceito político-imperialista do Messias. O povo interrogava-se: Quem é este? Agora é o próprio Jesus que pergunta aos discípulos o que é que se diz sobre ele. Em síntese, os discípulos informam que o povo o vê não só como um profeta, mas como o maior dos profetas, o precursor dos tempos messiânicos. Mas Jesus quer ir mais longe e interpela diretamente os discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde em nome da comunidade: Tu és o Messias. Mas Jesus impõe-lhes novamente o chamado segredo messiânico e começa a falar-lhes do mistério da cruz, que está no centro da sua messianidade. Ele é o servo sofredor que veio carregar sobre si os nossos pecados para nos fazer passar da morte à vida. E quem quiser ser seu discípulo tem de seguir o mesmo caminho da cruz. Pedro parece perceber tudo muito bem e é o primeiro a reagir ao escândalo da cruz. Mas Jesus chama-o à ordem: Vai-te da minha frente, isto é, põe-te atrás de mim e segue-me. Por atrás de Jesus e segui-lo como discípulo é a posição correta que havemos de tomar para sermos salvos. O episódio da confissão de Pedro, que hoje escutamos, está no centro do Evangelho de Marcos. Até agora, Jesus foi guiando progressivamente os discípulos para se aproximarem do seu mistério. Agora, os interroga sobre sua identidade. Que dizem os homens que eu sou? Pedro responde em nome do grupo: Tu és o Messias. O mesmo é dizer:
Tu és nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, como sugere a carta de Tiago. Mateus informa-nos que Jesus declarou Pedro bem-aventurado por causa desta confissão. Feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Mas não basta dizer Senhor, Senhor. Reconhecê-lo como Senhor da nossa vida quer dizer também acreditar que está vivo e presente nos irmãos. O Filho de Deus, o dominador do universo por quem tudo foi criado, quis assumir por nosso amor o rosto do servo sofredor, do homem das dores, sem figura nem beleza, e assim nos revelou a nossa incomparável grandeza. Também a nós, como a Pedro, pode ser dado intuir, em alguns momentos de graça, o mistério do Deus vivo no seu esplendor. Mas a prova da nossa fé só se realiza quando não nos deixamos vencer, como Pedro, pelo escândalo da cruz. Reconhecer o Senhor Jesus implica saber que o seu caminho passa inevitavelmente pelo Calvário e que também nós temos de passar por lá, abraçando a nossa cruz. Ele vai à nossa frente, marcando o caminho com as suas pegadas vermelhas de sangue, até consumar a sua oblação na imolação. Não caminha como alguém que enfrenta de má vontade um destino inevitável, uma fatalidade. Caminha como um homem livre, que vive plenamente o seu ser de filho, que faz da vontade e, portanto, do amor do Pai o seu alimento, que livremente realiza não só a sua missão de Messias, mas também a de servo de Javé. Tenho de receber um batismo e que angústias as minhas até que ele se realize. Jesus refere-se ao seu batismo de sangue. Lucas apresenta-nos Jesus que avança à frente dos outros, subindo para Jerusalém com a mesma decisão com quem tinha começado a sua última viagem. Como estavam a chegar os dias de ser levado deste mundo, Jesus dirigiu-se resolutamente para Jerusalém, e tudo isto com a máxima liberdade. Por isto, o Pai ama-me, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira, sou eu que a dou por mim mesmo. Oremos. Ó Jesus, Filho do homem, falas abertamente a teus discípulos sobre o fim que te aguarda em Jerusalém, onde serás condenado e morto. Pedro tenta desviar-te deste desfecho, mas tu o confirmas. Para ele e para nós é dificultoso admitir que tu, nosso líder, caminhas para a cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.